Olá! A presença das modernas tecnologias de informação e comunicação vem mudando a relação entre as pessoas em diferentes sentidos. E essa transformação atinge principalmente a população infantil. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje no programa Ulbra Conhecimento, que está começando. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Bianca Salazar Guizo é graduada em Pedagogia com doutorado em Educação e é docente do programa de pós-graduação em Educação da Ulbra. E um dos temas que Bianca pesquisa é Infância, Juventude e Espaços Educativos. Seja bem-vindo, professora. Obrigada. E também dar as boas-vindas para Rodrigo Sabala de Carvalho, que tem graduação em Pedagogia, com doutorado e pós-doutorado em Educação e é docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o Rodrigo pesquisa na área da educação infantil, pedagogia da infância, linguagens e culturas infantis. Também seja muito bem-vindo. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos, no entanto, para a reportagem sobre o assunto. Atualmente, a sociedade passa por um período de transição tecnológica que envolve pessoas de todas as idades e classes sociais. O crescimento do poder de atuação das mídias juntamente com dispositivos eletrônicos tem permitido o acesso cada vez maior ao mundo virtual de crianças e adolescentes. Oi, galerinha! Hoje eu vou mostrar massinha Play-Doh! E o meu nome é Alice. Vem com uma forminha, ó, tem ursinho, tem bonequinho. O youtuber Caio Pereira começou a fazer vídeos ainda criança e hoje segue com quase 80 mil seguidores, falando sobre coisas que gosta, como cinema, por exemplo. Eu prefiro falar sobre o que eu realmente gosto, é assim que eu me divirto mais fazendo conteúdo do que simplesmente fazer alguma coisa porque tá sendo popular ou alguma coisa do tipo no momento. E quando eu comecei a falar sobre cinema, na verdade, os meus vídeos começaram a ficar bem melhores, não só por eu estar me divertindo um pouco mais fazendo, não que eu não me divertisse antes, mas além de eu me divertir muito mais fazendo, o pessoal que me acompanhava começou a gostar mais desse formato de vídeo, que eu realmente dava uma crítica sobre o filme, mesmo fazendo zoeira, mesmo fazendo piada, eu realmente falava sobre o filme. E isso me deu várias oportunidades. Agora, hoje em dia, por exemplo, eu vou em cabines de imprensa para ver os filmes antes, para conseguir montar o vídeo e lançar o vídeo na data de estreia mesmo. E isso só aconteceu porque eu comecei a fazer o que eu gostava. Mas o movimento que se percebe que merece um destaque especial é a quantidade de crianças atuando como youtubers, ganhando reconhecimento e um número considerável de seguidores também crianças. E o que tu acha das crianças youtubers? Eu acho que depende muito do conteúdo que a criança faz. Se é um conteúdo que é realmente a criança que está fazendo e que ela está se divertindo fazendo, eu acho fantástico. Eu acho que tem que ter e eu encorajo qualquer criança que queira fazer um canal no YouTube a fazer. Agora eu acho que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir. E tchau, gente. A DCC vai pular aí depois. Deu, pai? Deu? Infância e rede social, o modo de ser criança na atualidade é o tema do Ulbra Conhecimento desta semana. E para começar a nossa conversa, eu queria perguntar à professora Bianca, a presença das redes sociais online na infância mudou o modo como as crianças são, comparando com aquilo que elas eram no período anterior? Sim, certamente, né? A criança hoje, né, na contemporaneidade, ela passa a ter uma participação muito mais efetiva na cultura em que ela está inserida, né? Então, nas próprias redes sociais, ela não só assiste, mexe nas redes sociais, mas ela participa ativamente, né, dessas redes, né? Ela posta sua opinião, posta vídeo, faz vídeos, né? Então, a criança tem essa participação bem mais efetiva, né, nas redes sociais, nas mídias, do que algumas décadas atrás. Sim. E isso se deve também, professor, pelo fato de que a criança vira um consumidor em potencial, consequentemente também as mídias se dirigem mais a ela
tendo em vista a questão da venda, enfim. Exatamente, a gente pode pensar nessa relação da criança enquanto consumidor em potencial e esse protagonismo da criança que a Bianca traz, ele vem de um conceito de cultura da convergência. Hoje a criança é participativa na mídia porque ela produz conteúdo. Né? Uma criança no YouTube, por exemplo, as crianças não são só consumidoras passivas, elas produzem conteúdo, elas podem ser um youtuber, elas podem produzir vídeos e tudo mais. Isso tem feito com que marcas, por exemplo, tenham utilizado as crianças como meio de propagar, de fazer publicidade, né? Existe um fenômeno que as crianças têm trabalhado que se chama unboxing e review, que é unboxing, que as grandes marcas, elas presenteiam crianças com brinquedos, atualmente não só brinquedos, mas também maquiagens, produtos de casa, enfim, que as crianças abrem esses presentes durante 10, 15 minutos e depois fazem um review desse presente, mostrando as suas funcionalidades. Ou seja, a gente teria assim uma cultura da participação maior, comparando sempre com o período anterior, para a gente se localizar. Por exemplo, nos vídeos do YouTube, né? A criança não só está vendendo, digamos assim, produtos e mercadorias, mas também maneiras de ser e de se comportar, né? Então, as crianças que assistem essa criança que está lá fazendo e produzindo um vídeo, né, vão querer não só aquilo que aquela criança está abrindo, mostrando a funcionalidade, um brinquedo, um alimento, uma roupa, mas também vão estar comprando a forma de aquela criança se comportar. Porque até então nós tínhamos sempre digamos assim, a estética infantil girava muito em torno daquilo que o adulto, de uma ou de outra maneira, estabelece, até com produtos, calçados, roupas e tal, enfim, né? E com esses fenômenos da rede social, a gente poderia dizer que esse paradigma está se rompendo. Sim, certamente. E agora o belo infantil, de fato, também está começando a se originar das outras crianças. Com certeza. A criança além de ser um consumidor em potencial, ela é uma formadora de opinião, né? E ela tem uma proximidade, trazendo novamente o que a Bianca está colocando, ela tem uma proximidade muito maior. Uma criança do youtuber, uma criança que assiste, que é uma espectadora de um programa de YouTube, ela tem uma proximidade muito maior com a criança que está ali mostrando o produto ou que está mostrando seus modos de ser, de viver, enfim, do que ela teria com um ídolo, por exemplo, da música, né? Porque ela pode ser alguém como aquele youtuber e um ídolo ela não tem acesso às coisas que esse ídolo tem. Então existe uma proximidade, são novas mídias. Se nós formos comparar com décadas atrás, o efeito da televisão não é o mesmo. A criança era um consumidor passivo frente à televisão. Perfeito, com as novas mídias, ela é um consumidor ativo. Ela é produtora de cultura, né? Ela é produtora de cultura infantil. Até então, nós falávamos que as crianças produziam culturas infantis somente através das brincadeiras. Hoje, a gente pode pensar que através das mídias, que também tem um componente lúdico nessa questão de produzir o vídeo, de dar entrevista, de mostrar para os outros, as crianças se tornam quase profissionais nessa arte de mostrar na rede o que elas fazem, os modos, o que elas pensam, o que elas consomem. Isso às vezes não poderia ser quase chegar ao ponto de um trabalho infantil? Eu estava pesquisando. Sim. Tem crianças que produzem por mês 15 vídeos. Isso é um vídeo a cada 2 dias. Isso é muito material. Acaba sendo uma forma de as crianças trabalharem, porque elas também são remuneradas, digamos assim, pelas próprias marcas, né, que acabam fazendo com que essas crianças propagandeiem um determinado produto seu. Elas recebem benefícios em função disso, né? O próprio YouTube, tenho tantos mil seguidores, tenho tantas mil curtidas. Eles têm um valor que eles recebem em função desse número de curtidas, Perfeito. Entendeu? Então, eu acho que acaba se tornando, sim, um trabalho, porque a criança tem aquele compromisso de estar colocando no ar a cada 2 dias um novo vídeo, entendeu? Sim, e se ela não dá essa sequência, essa continuidade a esse número elevado de produção de vídeos, ela acaba caindo no esquecimento, porque também as coisas são muito rápidas, entendeu? Sim. Se a youtuber X não faz vídeos com tanta frequência quanto a youtuber Y, então eu vou lá seguir mais a youtuber Y, porque é ela que nos está dando subsídios para assistir, para interagir, né, para a criançada, digamos assim, assistir, interagir e participar, né? E as crianças, como o Rodrigo mencionou antes, elas se tornam
ativas nesse processo, porque elas podem, inclusive, interagir diretamente com a criança youtuber, digamos assim, através dos comentários, fazendo algum vídeo, né? Então, se elas são seguidoras, elas têm esse direito de estar, né, opinando sobre o que foi postado, né, concordando ou discordando da opinião da criança que postou o vídeo. Então, elas são realmente participantes ativas, né, desse novo processo, digamos assim, midiático. De formação da sua própria identidade. Sobre isso eu queria conversar com vocês na continuidade, mas agora nós vamos para o quadro Ciência em Foco, para o nosso intervalo, e nós já voltamos. A minha pesquisa está em andamento e ela analisa tecnologias móveis produzidas com foco em crianças de 0 a 5 anos. O objetivo da pesquisa é, a partir dessa análise desses dispositivos móveis, tentar compreender e problematizar como é que esses dispositivos que são feitos para as crianças incidem nessas culturas contemporâneas. Alguns estudos têm apontado que muitas crianças que utilizam em demasiado essas tecnologias, elas têm tido redução no foco, elas não conseguem ficar numa atividade, elas não conseguem ficar com um brinquedo, elas querem o tempo inteiro estar brincando com muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu espero que esse tipo de pesquisa possa contribuir para que surjam outros estudos e que fomente uma discussão no campo da educação infantil, para a gente pensar se existem as possibilidades para a gente usar essas tecnologias, por conta de todo esse contexto que eu já tinha mencionado. Infância e rede social, o modo de ser criança na atualidade é o tema do Ulber Conhecimento dessa semana. Temos conosco a professora Bianca Salazar Guizo e professor Rodrigo Sabala de Carvalho. Nós terminamos o bloco passado conversando sobre a influência das redes sociais na formação da identidade da criança. Como é que vocês percebem? Acontece uma influência das redes sociais na formação dos próprios valores da criança, ou isso não é tão marcante assim? Não, acho que certamente, né? Aquilo que as crianças assistem no YouTube acaba produzindo efeitos na produção das suas identidades, né? Eu, como foi colocado no início do programa, tenho formação em pedagogia, continuo circulando pelas escolas, porque tenho alunas que são estagiárias e tem geralmente uma atividade em que as crianças precisam mencionar qual é a profissão que elas querem seguir. Olha né? só. E esse ano, por exemplo, houve um número significativo de crianças que disse, eu quero ser youtuber. Né? Então, esses vídeos produzidos no YouTube por crianças, né, eles acabam reverberando, digamos assim, no cotidiano das outras crianças. Ou seja, professor Rodrigo, isso é extensivo a todas as categorias sociais ou tem grupos que estão excluídos porque não têm acesso a essas tecnologias? Nós podemos pensar que em infâncias, né, no plural, e essa infância youtuber, essa infância digital, ela é restrita também a um grupo de crianças que tem acesso à rede, que tem acesso a esse bem de consumo, a esse artefato e que consegue produzir. Não é extensiva a todas as crianças. Seria utopia pensar num país como o nosso que todas as crianças teriam acesso, né? E gostaria também de complementar uma questão que é a seguinte, a criança, além de fazer a propaganda de um determinado produto, ela se torna objeto de consumo também. As suas atitudes, o seu modo de comportar, as roupas que ela tem, enfim, ela também é um objeto de consumo na rede. E tem que ficar claro, eu acho, a questão das idades das crianças, né? Essas crianças youtubers que nós estamos falando são crianças que têm de 6 a 9 anos, né? Que conseguiram milhares de seguidores e que estão fazendo parcerias, né? Com empresas, enfim, fazendo propagandas nas redes sociais. Isso quer dizer que o conceito criança, ele também se alargou. Sim. Em relação àquilo que nós conhecíamos. Ou seja, não tem mais uma idade definida, assim como o filósofo Rousseau preconizava, mas agora o ser crianças é quase de 8 a 80. Sim. Mudou, flexibilizou talvez isso? Sim, se a gente for pegar a questão legal, né?
Aqui no Brasil é considerado criança todo sujeito que esteja compreendido na faixa etária de 0 a 12 anos. Mas claro que isso vai depender muito dos aspectos sociais, culturais e econômicos, né, às quais determinada criança vai estar ligada, né? Até, e não a idade, o período como tal, né? Até porque a gente está vivendo hoje, né, e eu acho que isso tem o seu lado positivo, sempre se escutava, não faz tanto tempo, pá, isso é coisa de criança, você não é mais criança, você já passou da idade de ser criança. E hoje mesmo os adolescentes, até jovens, até adultos, se dão o direito de ainda viver algum resquício infantil, né? Então, quer dizer, essa limitação de um determinado período acabou na verdade, há um borramento, né, de fronteiras entre as gerações. Né? Tem criança fazendo coisa de adulto, tem adulto fazendo coisa de jovem. Né? Adolescente fazendo coisa de adulto, adulto fazendo de adolescente. Então essas culturas são borradas. A gente não consegue encaixar tudo em caixinhas conforme a faixa etária. Né? Sim, hoje eu completei 12 anos, então hoje eu não vou ser mais criança. Sim. Né? Hoje eu completei 18 anos, então hoje eu não vou ser mais adolescente. Né? Então, as coisas são bastante fluidas e borradas, como a gente gosta de dizer, né? Sim. A gente não consegue mais definir isso é só coisa de criança, isso é só coisa de adolescente, isso é só coisa de adulto. E as novas mídias contribuíram, de certo modo, intensivamente com isso, porque colocam todas as pessoas no mesmo patamar. Vamos pensar nas crianças e nos adolescentes. As crianças produzem vídeos assim como os adolescentes. Elas acessam os tablets, elas acessam celular, enfim, assim como adolescentes e adultos. Sim. Então, isso é um marcador que acaba sendo borrado, porque essa diferenciação acaba ficando não tão aparente, né? Mas ainda, né, enquanto educadores e formadores de professores, a gente ainda pensa, né, que nós adultos que possibilitamos às crianças a vivência de determinada infância e acesso. Então, nós temos uma responsabilidade sobre as crianças, né? Sim, e a gente tem que pensar também nos efeitos que são produtivos das novas mídias, mas também do acesso ilimitado que as crianças estão tendo, o quão benéfico ou não é para elas. Ou seja, a responsabilidade dos pais dos adultos aumenta em relação àquilo que era. Muitas vezes a gente ouve um questionamento dos pais em relação àquilo que é produzido nas redes sociais. Mas também os pais deveriam acompanhar para saber até que ponto isso é ou não é algo da criança poder assistir ou consumir e assim por diante. Porque no momento que ela posta um vídeo na rede, todas as pessoas acessam, né? Sim. E ela entra em contato respondendo a todas as pessoas, a todos os seus espectadores. E nós não sabemos se esses espectadores são adultos ou são crianças. Sim. Quem são os espectadores do filho que está lá produzindo um vídeo no seu quarto, contando a sua história, dizendo que roupa vai usar, mostrando a sua cama, seu travesseiro, detalhes da sua vida para as pessoas que são espectadores, uma criança de 6, 7 anos. Isso é até uma questão de segurança, né? Também. Mas e muitas vezes o que a gente sabe também, aí entra a influência dos pais novamente, digamos assim, concursos de beleza, onde as crianças quase muito cedo são transformadas em adultos. Sim, né? Então, o quão isso é pesado às vezes para a criança, né? Que tem que se submeter horas para fazer um cabelo, para fazer a maquiagem, né? Às vezes colocar sapatos que nem sempre são adequados para ela, né? Então, é complicado, né? Essa infância que a gente tem visto hoje, né? É bastante diferente porque ela tá, como a gente falou antes, há um borramento de fronteiras, né? O que é, o que não é próprio para uma criança? A gente não tem como dizer, porque, na verdade, não há barreiras, né? Não há fronteiras. Ou seja, diante de um determinado padrão, mas esse padrão ainda é adulto, nesse caso específico. Quer dizer, o padrão, a criança é trabalhada, o belo acaba sendo o adulto, porque o adulto é a referência. Ou seja, se ela precisa ter dente, mas é normal para uma criança numa determinada idade não ter dente, né? Ou seja, o padrão acaba sendo adulto. Sim, o padrão acaba sendo adulto. E nós tomamos como referência uma ideia de que essa é uma visão adultocêntrica, né? E essa é uma visão que permeia não só a questão das mídias, mas da escola em geral. O adulto sempre olha, sempre o adulto como referência da criança. Então, se você tem um bebê, você quer que o seu bebê engatinhe. Se ele engatinha, você quer que ele caminhe. Se ele caminha, você quer que ele fale. Se ele fala, você quer que ele leia. Se ele lê, você quer que ele fale outras línguas e leia em outras línguas. Nunca é suficiente. As crianças não conseguem vivenciar aquele momento. É sempre uma visão propedêutica, pensando essa criança no futuro, né?
É engraçado, eu estava lendo outro dia um livro, dizia assim, A Felicidade em Harvard. E lá dizia mais ou menos assim, quando a criança nasce, os pais colocam meia na criança dizendo, a caminho de Harvard. Mais ou menos isso. Quer dizer, é uma figura da linguagem exagerada, mas é mais ou menos isso que muitas vezes acontece, onde a criança, também de uma determinada classe socioeconômica, é sobrecarregada, deixa de ser criança. Na outra ponta, a criança deixa de ser criança porque ela não tem elementos para ser criança. Ou seja, a quebra de um paradigma traz para nós elementos extremamente positivos, mas também grandes desafios, especialmente para os educadores, né? Sim, com certeza. Em relação à questão infantil. Eu queria tocar num assunto ainda, a questão do consumo. Na verdade, com as novas mídias sociais, youtuber principalmente, se cria uma nova forma de consumo, que é o consumo virtual. Sim. Na verdade, então não tem mais o brinquedo fisicamente visível, mas ela consome um determinado produto, aquilo que obviamente o adulto já faz. Consome um programinha ou um vídeo que uma outra criança postou. E a própria consumo virtual, porque tem vários jogos, por exemplo, até as crianças youtubers também, elas acabam propagandeando esse tipo de jogo. Por exemplo, tem jogos que vão levando as crianças a consumirem produtos ali, entendeu? Tem um joguinho lá, tem um cachorrinho, o cachorrinho agora quer botar uma coleira de diamantes. Daí também as crianças propagandeiam esse tipo de coisa, que daí a criança só está ali consumindo virtualmente, entendeu? Sim. Mas claro que para consumir isso, ela também precisa ter os dados de um cartão de crédito. Então, os pais também acabam respaldando isso, né? Perfeito. Muito bem, nós vamos para o quadro Dica de Saúde e depois nós voltamos para o recado final. Uma dica de saúde relativo a youtubers ou quem consome, né, toda essa produção que a gente tem hoje disponível na internet. Fica muito difícil a gente imaginar que uma criançada aí que foi criada na cultura da mídia, eu mesmo que fui criado na cultura da mídia, essas culturas que estão surgindo, vamos pegar aí Henry Jenkins com cultura da convergência, cultura da conexão, tem potencializado cada vez mais o uso, né, desses aparelhos com tela, seja o tablet, o celular ou qualquer outro tipo de tela, onde a criançada principalmente é captada. Muitos professores ficam pensando assim, né, como a gente pode usar essa energia toda, ou essa atenção toda que eles depositam em cima da tela. Não existe, eu acho que uma fórmula, mas talvez um caminho para isso é a gente entender, tanto pais quanto educadores, entender como funciona esse processo de produção e então a gente observar o conteúdo que está sendo exposto, observar a produção, o que eles estão fazendo, não é tirar, não é proibir, mas sim tentar dialogar de alguma forma, especialmente com uma postura crítica, né? Mostrando, olha, por que esse menininho está falando isso, essa menininha está falando aquilo. Enfim, eu acho que dentro, não dá para a gente brigar com esses movimentos culturais e essas transformações culturais que estão acontecendo. Eu acho que a gente tem que aprender a lidar. Então, a dica de saúde mental, tanto para os pais quanto para os filhos, ou educadores também, é tentar dialogar, né, com essas produções internéticas e assimilar isso de alguma forma com uma postura crítica, né? Crítica no sentido de desconstruir tudo aquilo. Olha, ele está falando isso na tela porque ele quer chamar atenção, por exemplo, entre outras coisas. As pessoas precisam entender que por trás daquilo há uma lógica, que é, por exemplo, captar um número de seguidores maiores para o teu canal e, obviamente, como diria já o Jenkins lá na cultura da convergência e cultura da conexão, de que hoje a produção não está concentrada mais nos meios de comunicação, embora eles ainda detenham o poder econômico, né? Então, as grandes corporações acabam captando esses produtores e vão se aproveitar disso. Então, todo mundo tem que entender esse processo para que a gente não fique viciado nessas coisas, para que a criançada cresça com isso, mas de uma maneira saudável. Beleza? Infância e rede social, um modo de ser criança na atualidade, é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. Professor Rodrigo, o seu recado final. O meu recado final é a questão seguinte, que as novas mídias, elas vieram para ficar e possivelmente elas vão se desenvolver cada vez mais, elas
dão um mote de uma nova configuração de infâncias, né? Infâncias contemporâneas, só que nós não podemos esquecer que nós, adultos, somos responsáveis pelas crianças e as crianças não podem perder esse caráter de humanização, de relação interpessoal com as outras pessoas e não podem se limitar somente às redes. Né? Existe um mundo a ser descoberto pelas crianças que está fora da tela, né? Acho que a gente, enquanto formadores de professores, enquanto professores e pais que são educadores também das crianças, precisamos ter clareza disso. Ok, que a rede social é importante, mas que existe não vida só. Além da rede. Outras experiências também são importantes para o desenvolvimento da criança, né? Que a infância não seja vivida só virtualmente, mas que haja contatos, né, com outras crianças, com outros lugares além do virtual. Né? É importante que ela conheça a sua cidade, que ela circule no supermercado, que ela vá a uma loja de brinquedos, que ela frequente a escola. Né? Então, são outros espaços de socialização que a criança interage pessoalmente com outros sujeitos que também são importantes para a constituição dela enquanto ser humano, né? Que os pais conversem com os filhos e que as pessoas entre si se conversem. Isso. Isso talvez seja um aspecto interessante que em muitos momentos a gente acaba percebendo que não existe mais, né? As pessoas estão juntas, mas estão distantes. Sim. Muito bem, muito obrigado pela conversa. A gente poderia continuar durante muito tempo ainda, mas o nosso tempo é esse. Muito obrigado você pela companhia e nós voltamos na semana que vem para mais um Ulbra Conhecimento. Até lá!